Boa noite. Oi, amada. Guardando a Pri. Chama a força de todas as guardiãs. Já meti logo um canto para as mulheres aqui de entrada. Vamos começar com o pé na porta essa live. Força de todas as A Pri chegou. Quem já entrou aí vai chamando a mulherada, vai chamando todo mundo, convidando a galera para participar aqui com a gente. Olá! Oiê! Deixa eu parar que eu já botei um canto para as mulheres de fundo aqui para já chegar causando. Eu vi, adoro, amo. Boa noite, amada, bem-vinda, gratidão por aceitar meu convite. Ah, imagina, eu que agradeço, uma honra estar aqui, gratidão por confiar, né, em mim e por me chamar aí para essa live maravilhosa, para a gente conversar aí sobre, ir mais a fundo nesse sagrado feminino, né? Sim, com certeza. Eu tô num processão, já tem um tempo aí de cura com isso. A gente vai bater um papo bem bacana sobre isso. Eu trazendo muito mais a minha experiência pessoal, né, de cura com isso. E claro que eu também apoio as pessoas, né? Acho que não tem um atendimento meu que eu não mexo um pouquinho nisso, né? Nesse equilíbrio das energias, do feminino, do masculino. Eu atendo majoritariamente mulheres, né, nos meus atendimentos. Então, acaba mexendo muito nisso, né? A gente está num ano que isso está vindo muito à tona, assim, né? Então, bom, para me apresentar, primeiro que acho que tem um monte de gente que vai chegar pelo perfil da Pri que não me conhece. Eu me chamo Maísa, trabalho com terapias, conduzo meditações aqui diariamente no Instagram, tenho os meus atendimentos individuais aí com curas energéticas, espirituais. E pelo meu próprio processo de cura, essa questão do sagrado feminino ficou muito latente, né? Então eu chamei a Pri, que é assim, especialista maravilhosa nesse assunto. Se apresenta aí, Pri. Ai, imagina, gratidão, amada. Então, gente, eu sou a Pri, para quem não me conhece. Hoje em dia, né, eu sou estudante de nutrição, sou instrutora de yoga, terapeuta de ginecologia natural e promovo eventos, vivências, rodas online de sagrado feminino e principalmente passando informações para as mulheres, desde saberes ancestrais até mesmo as coisas atuais, coisas da ciência, para que a gente possa ser dona do nosso corpo, entender como ele funciona fisiologicamente, mas emocionalmente também, trazendo os arquétipos e tudo mais. Então, basicamente, resumindo, é isso que eu estou trabalhando hoje em dia. Né? Maravilhoso. E fala um pouquinho da tua trajetória, Pri. Como é que você chegou nesse assunto? Como é que você foi parar nisso? Como é que você começou a fazer isso? Conta um pouquinho de você. Então, sempre nas minhas rodas eu conto, porque muitas mulheres, quando me veem ou me conhecem aqui no Instagram, começam a me seguir ou fazem as minhas rodas, acham que eu nasci pronta, né? Acham assim, não, a Pri é maravilhosa, ela sabe de tudo, como se os conhecimentos fossem meus, ou como se eu já viesse tudo pronto. E não, muito pelo contrário. Eu despertei para esse caminho do sagrado feminino justamente pela minha desconexão com ele, que é o que acontece com a maioria das mulheres. Né? Eu tive um problema de saúde, eu usei Dilmirena, que é aquele DIU hormonal, por muitos anos. Na verdade, usei anticoncepcionais por muitos anos, desde os meus 15 anos de idade. Eu fui parar com 27 anos. E com 16 anos eu engravidei, tomando pílula. E tem meu filho aí grandão, que tem 16 anos, o amor da minha vida, que se chama Vitor. E aí, claro, né, eu tinha muito medo de engravidar e eu sofria muito, né, antes de tomar anticoncepcional, com cólicas, com tudo, com TPM. Então, para mim, a minha desconexão foi desde muito cedo com o feminino, assim. Menstruar era um peso, tudo que era voltado ali para mulher era tipo, que horror. Então, usei hormônios por muito tempo e o Dimirena foi algo que eu achava que era o ideal para mim, porque eu não menstruava e eu era feliz porque eu não menstruava. Até que veio uns exames de sangue aí, alguns problemas de saúde, e minha médica, graças a Deus, uma médica muito boa, uma nutróloga do Rio de Janeiro, que trabalha com uma linha mais natural, atende mais vegetarianos e veganos e tal. Ela falou, olha, o nível que tá aqui os seus hormônios, eu não tenho como te tratar,
se você não parar de usar anticoncepcional, se você não tirar esse Mirena. E aí eu entrei em desespero, falei pra ela, não, pelo amor de Deus, eu odeio menstruar. E aí foi ela, assim, que me falou, Pri, pesquisa sobre isso, pesquisa sobre o feminino, tem muitas mulheres que falam sobre como é bom menstruar, tu te conectar com o teu feminino. E ela só me jogou assim, tipo, vai, sabe? Que incrível, né? Que é o contrário do que a maioria dos médicos faz. Maravilhosa, já amei ela. Exatamente. Fernanda Deluca é o nome dela, uma nutróloga do Rio de Janeiro. E aí eu falei, ok, né? Então não tem como me tratar, eu tô com... Ela falou assim, o nível hormonal que eu tava assim, num nível que ela falou assim, eu não sei como que você levanta todo dia. Eu não sei como que você tem força de vontade da vida, eu não sei como você tá aqui. Porque os exames me mostram como se você já estivesse quase morta, assim, no estágio, assim, de inútil, sabe? E aí, beleza, fui atrás. E aí que eu comecei a pesquisar sobre. Eu acho que quando a gente se abre, aparece pra gente, né? Tipo, as coisas começam a vir, assim. Sim. Tem muita gente que fala, Pri, eu não sei como você apareceu pra mim, e eu tô amando. Mas não é à toa. E pra mim foi mais ou menos assim que aconteceu. Começaram a vir as coisas, e aí eu comecei a participar de rodas, de vivências, comecei a estudar sobre isso. E aí que eu, ok, vou aceitar então o meu sangue. O nome da nutróloga é Fernanda Deluca, Fê. Fernanda Deluca. Se eu não me engano, o Instagram dela é Nutroveg, que ela atende mais vegetarianos e veganos, tá? E aí, quando eu comecei, aí eu botei o DIU de cobre, porque eu tinha muito medo de engravidar. E comecei a conhecer meu ciclo, comecei a me conectar com o meu feminino. Então, fiz muitos retiros, cursos profissionalizantes. E aí eu entrei assim com tudo, comecei a conhecer meu ciclo, comecei a despertar meus poderes de ser mulher. E muitos trabalhos do feminino, yoni eggs, rituais, vaporização. Então, assim, foi um mergulho. E aí eu comecei a ver, né? Na época eu tava num relacionamento que eu posso dizer que era um relacionamento abusivo. Então, era muito difícil me desvencilhar daquilo, porque, imagina, né? Eu estava abusiva comigo mesma. Eu não me conhecia, né? Eu não respeitava os meus limites. Então, era natural que eu atraísse alguém assim. E aí, a partir do momento que eu comecei a me limpar, me conectar com tudo isso, veio essa cura de dentro para fora. Regulei meus hormônios naturalmente, comecei a viver bem e saí desse relacionamento, obviamente, porque não bate mais a frequência, né? E aprendi a viver bem comigo mesma, então foi um despertar muito, muito forte e que eu senti necessidade de passar essas informações para mais mulheres. Por isso que daí no meu próprio trabalho com yoga eu comecei a focar mais em mulheres, né? Nas posturas de yoga, na aula em si. E também as vivências, os retiros também, que eu dou na Chapada dos Veadeiros. O último foi só para mulheres. Comecei a sentir muito mais assim, esse despertar feminino, né? Porque eu vejo esse despertar, essa reconexão do nosso feminino e do nosso masculino também, porque quando a gente reconhece o feminino, a gente reconhece o masculino. Essa união, eu acredito que seja uma cura planetária, né? Porque ela não é pra gente, ela é pro mundo, porque a gente está em desequilíbrio de forma geral. Então, eu senti muito forte esse chamado. É por isso que hoje eu estou aqui. Mas já sofri muito para estar aqui. Então, eu sei quando vocês falam de TPM, de medo de engravidar e tudo mais. Então, tamo junto. Total. É lindo quando a gente abre essas rodas, né? Que eu também tenho círculos de mulheres e tal. E esses compartilhamentos são incríveis, porque às vezes a gente se sente tão sozinha na nossa trajetória. E em minutos, às vezes, de compartilhamento, a gente vê o quanto a gente vive coisas iguais, né? A minha trajetória tem muitas coisas parecidas com as suas. Eu também vivi relacionamento abusivo. Eu tinha uma rejeição absurda do meu feminino. Logo a menarca, né? Que é a primeira menstruação, para quem nunca ouviu falar, já foi um registro negativo que eu tinha. Eu já fiquei ali, eu já entendi que aquilo era uma limitação. Era um dia que estava super ensolarado, assim, eu fiquei menstruada super cedo, eu tinha 11 anos, né? Então ainda era muito menina. E eu lembro que era um dia de sol e tava todo mundo lá fora brincando, e tinha piscina na casa da minha amiga e tal. E de repente eu acordei menstruada e eu fui a única que fiquei dentro de casa jogando videogame e todo mundo lá fora na piscina. E eu falei, que merda isso aqui. Eu falei, que saco isso aqui, eu não quero isso, olha que saco. Eu queria estar lá fora me divertindo, tô aqui dentro de casa sozinha jogando videogame e queria estar lá. Então já começou ali. E aí eu tive um histórico logo no começo de cólicas e dor, né, no seio, aquela coisa incômoda. E também comecei a tomar pílula com 17 e só parei ano passado.
Eu só parei ano passado. E quando eu parei, eu já estava nesse processo de autoconhecimento, né? Que eu comecei há uns 4 anos e meio atrás, mais ou menos. E aí, quando eu parei ano passado, também foi junto com o momento que eu fui morar fora. Então, eu estava num momento de muita mudança. Eu fui morar na Austrália, saí do emprego que eu estava, fui viver coisas completamente diferentes, voltei para a faculdade depois de 10 anos sem estudar, parei a pílula, e a hora que eu parei, foi tipo assim... A noite escura da alma da pessoa caiu com força. Eu entrei num processo meio depressivo, veio muita coisa para a superfície e vem a questão das memórias uterinas, de traumas, veio muita coisa para a superfície. Foi assim, trevas total. Mas foi justamente isso que me possibilitou ir mais fundo no meu processo, me reconectar mais comigo, enxergar coisas que eu não estava enxergando. E foi realmente uma morte, um renascimento ali, mais um, né, nesse processo de autoconhecimento, que a gente vai morrendo e renascendo o tempo todo. E tô nesse movimento, né, de me reconectar com o meu corpo, porque quando fala de sagrado feminino não tem como, né, a gente fala muito dessa relação com o nosso corpo, que passa por muito lugar de rejeição. Temos indústrias que lucram com a nossa insatisfação com o nosso corpo, falando de ideais, né, de beleza que devem ser seguidos, senão você já é rotulado de uma coisa, né, horrorosa e feia e não sei o quê, e vai lá consumir alguma coisa para resolver, é isso aí. Sim. Então, a gente precisa falar dessas coisas, porque quantas pessoas chegam até nós que trabalhamos com essas coisas, com essas queixas de que não se sente bonita, de autoestima baixa, e não tem nada a ver, né, com esses padrões de beleza. Na verdade, tem, porque a gente é condicionado a achar que a gente precisa seguir eles, mas tem a ver com coisas muito mais profundas, né, com traumas de infância, tem a ver com a ancestralidade, tem a ver com o coletivo, né, porque a gente está ainda num sistema que predomina o machismo, que predomina essa coisa do patriarcado, né? Para quem nunca ouviu falar essa expressão, é uma expressão muito comum nesse meio do sagrado feminino, falar do sistema, do patriarcado. Então, tem muita desconstrução ainda para ser feita. E não adianta a gente esperar que isso venha de algum lugar. A gente precisa se reconectar com a gente, com o nosso corpo, com essa nossa ciclicidade, né? E aprender a gostar de ser mulher. E para uma pessoa que... Eu também tomei pílula contínua, fiquei uns 2 anos sem menstruar. Eu também achava isso maravilhoso na época, porque como eu achava que ficar menstruada era uma limitação, né? Não ficar menstruada era maravilhoso. Eu podia fazer o que eu quisesse, né? Não tinha limitação. E hoje a pessoa usa coletor, usa calcinhas menstruais. Quando dá, eu planto a minha lua, eu tô num outro. Eu falei, gente, foi em 1 ano, assim, foi muita evolução nesse campo do sagrado feminino, assim, de muita cura, muita cura, e de repetir padrões também para enxergar algumas coisas, de autoabuso, como você falou, de relacionamentos tóxicos, para perceber o que eu precisava integrar dentro de mim. Né? O meu lado abusivo eu precisei reconhecer, essa sombra eu precisei integrar dentro de mim para parar de atrair esses relacionamentos onde eu me sentia abusada. Então, muitas coisas em comum aí com o que você compartilhou, e acho que muita gente vai... Alguém perguntou o que é plantar a lua. Explica aí, Pri. Então, já é algo assim bem forte para a gente já de cara falar. Quando eu vi a primeira vez em plantar a lua, sinceramente, meu primeiro pensamento foi: que bando de doida. Nossa, me conheceu também. Quando eu pensei foi: que mulherada doida. Mas assim, depois, quando você compreende, né? Quando você acolhe, quando você pratica, é outro mundo. Então, plantar a lua, ela é um ritual ancestral, tá? Isso existe há mais de 20 mil anos, assim, muito antigo mesmo. A gente chama a lua a nossa menstruação, tá? Então, plantar a lua é a gente devolver à terra o nosso sangue, a nossa menstruação. E aí vocês vão perguntar, mas por quê? Qual o sentido? E aí tem muitas crenças por trás disso. Uma delas é que o sangue é nojento. Eu até fiz uma publicação hoje, agora há pouco, sobre isso, de crenças que a gente carrega já desde muito cedo, que o corpo da mulher é sujo, que a secreção vaginal é suja, que pepeca fede, que sangue menstrual é nojento, enfim. A gente tem muitas crenças que são implantadas já desde muito cedo. E aí, quando a gente pensa, e como assim, eu vou pegar o meu sangue para botar na terra? A gente pensa, cara, isso é doideira, isso é loucura, só pode? Mas aí eu vou explicar um pouquinho mais. Como eu falei, ele é um ritual, tá? E ele é ancestral. Então, assim, é de muito tempo atrás.
Antigamente, as mulheres menstruavam juntas em toda a lua nova, porque a lua nova é aquela lua no céu que é escura, que a gente não consegue ver nada, ou seja, não tem iluminação. É natural que a gente se recolha, tá? Quando a gente está muito conectado com a natureza, é natural que nessa lua a gente fique mais introspectivo. E a menstruação, ela é um momento de introspecção. Como elas estavam muito conectadas com a natureza interna delas também batia com a natureza externa. Então elas menstruavam juntas nessa lua nova. E elas se recolhiam no local sagrado, que é chamado de tenda da lua ou tenda vermelha. E lá era só para as mulheres se recolherem, e elas sangravam diretamente na terra, e elas conversavam, enfim, cantavam, choravam. Era um momento só delas, né? Aquele momento de irmandade mesmo feminino. E os homens respeitavam muito este momento, porque quando a gente está menstruada, a gente tem uma abertura de chakras, eu tenho posts sobre isso, inclusive tem um vídeo no IGTV que eu falo da fase menstrual, eu explico um pouco mais sobre. A gente abre, expande a nossa intuição, tá? Os nossos chakras. Então, a gente recebe mensagens mesmo do cosmos, tá? Do que você quiser chamar. Então, as mulheres vinham com respostas muito do que deveriam fazer, por exemplo, que erva utilizar para tratar tal doença, né? Como usar essa erva, que caminho seguir, porque eles eram nômades, enfim. Então, é um momento muito forte de conexão. E o plantar a lua, ele é uma reverência à terra, porque ele representa a fertilidade da mulher. A mulher só menstrua se ela ovula. Então, é na ovulação que a gente tem a capacidade de gerar um novo ser. E caso esse ser não venha, né, a gente sangra. Então, é necessário que a gente sangre, é necessário a nossa menstruação para regular todos os nossos hormônios, a nossa ovulação. A nossa ovulação, ela não serve só para gerar uma nova vida, ela serve para que a gente produza estrogênio, progesterona, que são os hormônios essenciais, que têm comunicação com a nossa tireoide, com o nosso cérebro, com o nosso intestino, são essenciais para a gente produzir serotonina, para a gente ficar bem. Então, assim, a nossa ovulação, o nosso ciclo em si, ele nos protege de tudo, né? Ele que nos deixa saudável. Quando a gente bloqueia esse ciclo, a gente bloqueia todo o resto. Então, por isso que mulheres que tomam pílula, por exemplo, desenvolvem hipotireoidismo, depressão, câncer de mama, não tem libido, enfim, vários outros problemas. Isso é tudo devido à pílula, tá? Só fechando parênteses aqui. Então, o nosso sangue, ele representa a nossa fertilidade, imagina, o nosso poder de criação, de gerar uma nova vida. Ele é o maior biofertilizante que existe na face da Terra. Nada vai dar mais vida às plantas, à Terra, do que o nosso sangue menstrual. Tem gente que usa o sangue mesmo, inclusive sangue de matadouro, por exemplo, nas plantações, mas óbvio que não é a mesma coisa, até porque o sangue menstrual, ele é a camada interna, né, do útero, o endométrio, que vai preparar para um possível bebê ali. Então tem vários nutrientes, ferro, magnésio, enfim, e ali tem células tronco, né, porque aquele óvulo, né, que na verdade se chama ovócito, iria dar origem a uma nova vida. Então tem o nosso DNA, tem células tronco. Então aquele sangue, ele é muito rico. E quando a gente devolve esse sangue à terra, a gente está devolvendo à mãe terra toda a vida que ela nos dá. A gente só está aqui graças à terra. A terra que nos dá alimento, nos dá medicamento, nos dá abrigo. Tudo vem da terra. Até mesmo o que é feito de forma artificial depois tem origem da terra. Então, ela é a nossa grande mãe, que tudo nos dá. Quando a gente devolve a nossa fertilidade, a gente entra nesse ciclo que a gente chama de ciclo vida, morte, vida. Ou seja, morreu ali um ovócito, uma vida em potencial, mas a gente está gerando uma vida na terra. E ali onde você devolve o seu sangue, isso, se tem alguma mulher aqui que já plantou a lua, ou que já participou da minha roda e plantou, pode falar aí. Onde você coloca o seu sangue, nascem outras plantas, ou a planta renasce, porque é muita potência. E é tanta potência que tem esse sangue que tem que tomar cuidado para não colocar muito, quando se coloca em vasos e tal, porque pode matar a planta, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Total. Então, é um ritual, assim, é uma forma de agradecimento mesmo, e é um ritual de muita cura, assim. Tem muitos relatos de mulheres que às vezes tinham doenças sérias, tipo endometriose, assim, que dá muita dor a endometriose, e iam parar no hospital. E quando começaram a se conectar, devolver seu sangue, ver o sangue como algo positivo, como poder, como fertilidade, no ritual pedir essa cura, já naquele ciclo e nos próximos já não tinham mais dor.
Então, assim, é um processo de cura que vai também resgatar a nossa ancestralidade, um saber que está no nosso DNA. Porque, como eu falei, é um ritual ancestral, uma sabedoria ancestral. Então, a gente tá no nosso DNA de alguma forma ainda. Então, quando a gente planta a lua, a gente começa a resgatar esses saberes e a gente começa a ter mais sonhos, receber respostas, assim como aquelas mulheres que, quando estavam lá na tenda da lua, recebiam. Então, a gente também pode se conectar com isso. E plantar a lua é uma dessas maneiras de se conectar com o feminino. E lembrando que quem usa anticoncepcional hormonal, pílula, mesmo que dê aquele intervalo nas cartelas, não menstrua, tá? Aquele sangue não é menstruação, aquele sangue é por privação hormonal, porque a menstruação só acontece após uma ovulação, e quem toma pílula interrompe a ovulação, ou seja, não menstrua. Mas se quiser plantar a lua com aquele sangue, já para se conectar e tal, pode plantar. E quem não tem sangue mais, não sangra, seja por qualquer outro motivo, às vezes usa um anticoncepcional de uso contínuo, ou já entrou na menopausa, ou retirou o útero, pode fazer esse ritual também usando algo que represente o sangue, como vinho, chá de hibisco, suco de uva, enfim, use a sua imaginação, suco de beterraba, algo que remeta, assim, para rezar, agradecer. Sempre tem que rezar, agradecer da sua maneira, não tem regra, mas sempre agradecer, pedir proteção e devolver esse sangue ou algo que represente o sangue à terra, pedindo, né, para resgatar esses saberes. Então é algo bem forte. E engraçado porque a maioria, né, dos médicos, não por culpa, mas estamos inseridos nesse sistema que nos castra, né, recomenda o anticoncepcional como tratamento para muitas dessas questões, né? A pessoa está com dor, vai lá, não tem o que fazer, toma uma pílula que você vai parar de sentir dor e anestesia aquilo, afunda ainda mais para baixo. Mas a pessoa no desespero de não conseguir mais lidar com aquela dor, de atrapalhar tanto ela, de ser uma coisa muito ruim, vai lá e segue a orientação desse médico e acaba, às vezes, piorando depois de anos, né, vivendo isso, acaba piorando até. Não vai dar pra gente entrar aqui, gente, em cada caso, de cada doença, de cada coisa, senão a gente ficaria 5 horas aqui falando, tá? Mas, assim, a recomendação é que faça pelo menos uma transição de cura com esse feminino até conseguir tirar isso. Se ainda estiver num lugar que ainda tem muita dor e tal, considere com muito carinho parar, porque é um anestesiamento, né? A gente não entra em contato com o nosso útero, né? Tanto que isso aconteceu comigo. Quando eu entrei em contato, foi assim, veio aquela avalanche de informação para me dar, porque eu estava totalmente anestesiada. Que nem você falou, a gente não menstrua. Eu tomava pílula desde os 17, então aquela menstruação que eu achava que era menstruação, nem era uma menstruação. Então imagina, eu tô com 35 hoje, dos 17 aos 34 tomando pílula. A hora que vem muita coisa, porque a gente entra em contato com todas as questões da nossa ancestralidade ali, sabe? E tem uma coisa que até você falou na sua live, que eu já sabia também, né? A questão do óvulo e a nossa conexão com a nossa avó ser muito forte, porque a gente já estava ali dentro da barriga dela a partir do momento que os óvulos da nossa mãe já estavam dentro da barriga da nossa avó. Não à toa a gente repete. Quando a gente vai ver, a gente repete muitos padrões, mesmo sem ter conhecido, como foi o meu caso. Eu nem conhecia minha avó, ela faleceu antes de eu nascer. Mas toda vez que eu ia fazer um trabalho em alguma casa espiritual, em alguma coisa, falavam dessa conexão com a minha avó. Que eu estava repetindo coisas dela e eu nem conhecia ela. Então, às vezes, a pessoa acha que precisa ter conhecido, né? Que vai por modelagem de comportamento. Não é bem assim, né? Sim, com certeza. A gente carrega várias crenças e várias memórias das nossas ancestrais sem mesmo ter conhecido qualquer uma delas, né? Eu expliquei isso naquela live que você assistiu, que é a live de memórias uterinas. Quem não assistiu tá lá no meu IGTV e eu explico bem sobre isso. Então, a gente às vezes tem algo que não tem explicação, né? Uma cólica constante que, você se cuida, tem uma alimentação que é anti-inflamatória, respeita seu ciclo, enfim, às vezes não tem explicação mesmo. Mas tem algo ali, uma memória que talvez não seja sua, que é do sua ancestral, ou às vezes até é sua, mas você não lembra. Às vezes algum abuso, ou alguma vez ou mais de uma vez, que você possa, por exemplo, ter tido um relacionamento sexual com alguém que você não estava muito afim, mas que você só, eu vou fazer de qualquer jeito.
e o corpo registra como um abuso. Então, tudo isso vai somado, né? E vai sendo acumulado no nosso útero ao longo dos anos. E claro, se a gente usa um anticoncepcional de qualquer tipo, né? Hormonal, a gente vai bloquear tudo. Então, a gente nunca vai conseguir ver. Porque vai estar sempre anestesiada, sempre anestesiada. E aí, como você falou, quando para, vem tudo. É tipo uma avalanche, tipo, caraca, olha um monte de sombra que você tem que olhar, olha um monte de crença limitante que você tem, olha um monte de coisa que você precisa mudar na sua alimentação, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então, assim, é muito louco. O que o Vitor falou aqui? Ele Amor, tá lembra lembrando. que esses hormônios não controlam as desarmonias. É bem importante, amor. Obrigada. Porque, assim, Maravilhoso. ele já tá ligado em tudo, né? Tá sabendo Ele mais já que a gente daqui a pouco. Aham, mas vai dar aula de sagrado feminino. Porque assim, a pílula é receitada para um monte de coisa, inclusive como uma forma de tratamento. E assim, é um absurdo isso acontecer hoje em dia, ter médicos assim que ainda prescrevem isso. Mas sabemos que é a forma como eles aprenderam antigamente. Médicos que já estão mais atualizados conseguem tratar de fato qualquer tipo de desarmonia. Em primeiro lugar, eu quero falar que qualquer desarmonia do feminino, qualquer uma que seja exclusiva do feminino, mioma, endometriose, ovários policísticos, câncer de mama, qualquer uma que seja só da mulher, é sempre um chamado de reconexão com o feminino, porque é um desequilíbrio do feminino. Então, essa mulher vai ter que se conectar com esse feminino que está ali apagado ou está distorcido de alguma maneira. Então, a pílula, ela não trata absolutamente nada. Nada. Tanto é que, se você tomar a pílula por um tempo e parar, vai voltar tudo ou pode até piorar muitas vezes. Porque a pílula, como eu falei antes, eu não vou entrar muito a fundo nisso, eu tenho um post sobre isso, tá? Vamos lá ver. A pílula, ela vai ter vários efeitos colaterais. E, por exemplo, quem tem ovários policísticos, síndrome dos ovários policísticos, às vezes toma pílula para diminuir os sintomas, mas depois vai piorar ainda, porque ele vai aumentar a resistência insulínica, por exemplo, que quem tem SOP tem resistência insulínica. Então, é um horror. Quem tem endometriose, também, a pílula nunca vai tratar. Ela só vai pedir porque aquela mulher menstrui. Mas o problema dessa mulher que tem endometriose não é falta de pílula. Ela não tem endometriose porque ela menstrua. Então, é muito simples a gente perceber que a pílula não trata nada. Tanto é que se você parar de tomar pílula, vai voltar tudo. Um tratamento eficaz é aquele tratamento que você vai lá, toma um medicamento, para e tá beleza. Tipo um antibiótico, tô com uma bactéria. Beleza, tomei antibiótico. 7 dias. Parei o antibiótico, a bactéria foi embora. Tratei. Isso é tratamento. Pílula. Você toma, finge que não existem as coisas, diminui alguns sintomas, nem sempre. E aí depois você para, volta tudo e volta pior ainda. Então não adianta nada tomar pílula, Mirena, qualquer um desses hormônios artificiais, que na verdade são drogas sintéticas, porque nem hormônios a gente pode dizer que porque são drogas sintéticas, são totalmente artificiais, não são iguais ao nosso estrogênio, nossa progesterona, não existe nada igual ao nosso hormônio natural. Então, a pessoa fica ali anestesiada ali por um tempo e vai piorar esses sintomas, vai ter que tratar a causa de fato. Então, tem que descobrir a causa dessa endometriose, a causa desse ovários policísticos, né? A causa desse mioma, dessa adenomiose. E aí sim você tem um tratamento e aí sim você consegue achar a cura de fato. Segundo a ciência, não tem cura para essas doenças. Mas eu já não gosto muito de falar isso porque eu já tive depressão, por exemplo, que dizem que não tem cura e eu, sinceramente, me sinto curada. Eu conheço várias mulheres que estavam à beira da morte, mesmo dos médicos falarem, vai para casa, não tem mais o que fazer contigo, a gente fica aqui até tu, entendeu? Não tem mais o que fazer. E que se recuperaram e se curaram. Então, a ciência é limitada quanto a isso. Mas, quando a gente junta a ciência, a sabedoria da ciência, com a sabedoria ancestral, aí sim a gente tem esse poder. E é esse o meu trabalho, por isso que eu estudo. Eu estudo tanto a área da saúde, quanto esses saberes ancestrais, essa conexão, esses rituais, porque a gente precisa limpar essas memórias, a gente precisa se reconectar com essa sabedoria que está na gente. Então, assim, tudo, a gente precisa integrar tudo, né? Eu acho que é esse o grande segredo da vida, né? A gente saber integrar tudo que está na gente, né? Total, que nem o Vitor falou, físico, mental, espiritual e emocional é igual a cura, total. Não tem como mexer numa ponta só e achar que tudo resolve, né? A gente precisa ir olhando para o nosso ser, que é
tudo, que é tudo que a gente é, né? Olhar de uma maneira holística, cuidar de Exato. todas as pontas. Não adianta a gente olhar uma coisa só e ignorar as outras, que muitas vezes vai ficar só voltando e voltando e voltando, e a gente não vai entender o porquê, né? Então, assim, procura a galera da ginecologia natural, procura a galera que trabalha com essas coisas, porque existem opções. A gente precisa retomar o nosso poder, inclusive, de achar que o médico, só porque estudou 4, 5 anos, 10 anos, o que quer que seja, sabe mais do que a gente. Porque o nosso médico, ele estudou a ciência apenas. Ele não conhece o nosso emocional, não conhece a nossa história, não conhece a história da nossa ancestralidade, não sabe o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. Ele vai pegar uma fórmula ali que ele estudou e vai falar, é isso aqui. E aí você, no seu poder, vai falar, não, isso para mim não faz sentido. E vai procurar uma outra coisa. Ele não sabe tudo só porque é médico. A gente precisa retomar o nosso poder de achar que só porque uma pessoa tem mais conhecimento técnico sobre alguma coisa, que ela sabe tudo e a gente baixa a cabeça e só fala amém. Não é assim. Nem para a espiritualidade é assim, de achar que o ser vai chegar e vai falar, faz tal coisa, e você fala, ah, tá bom. Não, você pode dialogar também com o plano espiritual, assim como você dialoga com o médico. Peraí, mas por que eu preciso fazer isso? Me explica aí, porque não é assim não, sai falando e eu saio fazendo só porque você falou. Eu quero entender, eu quero esse lugar de poder, de saber o porquê das coisas. E um médico antiquado, talvez, vire e ache um saco você ficar fazendo pergunta e não queira explicar, pois procure outro médico. Eu falo isso também, para a maioria, eu falo, procura outro médico. E eu fiz um post esses dias também sobre isso, porque eu coloquei as 3 crenças da psique feminina, segundo a doutora Cristiane, não sei falar o sobrenome dela, mas ela é a grande precursora da ginecologia natural no mundo, ela tem livros sobre isso e tal, e ela traz essas 3 crenças, e uma delas é justamente essa, de que os médicos sabem mais sobre o meu corpo do que eu mesma. Então a gente chegou nesse ponto, né, de terceirizar sempre a nossa saúde, de achar que o outro sabe mais só porque ele tem um conhecimento técnico, como você falou, porque ele tem um diploma, então ele sabe mais. Aí eu tô na frente dele falando, então, mas é que eu tenho esse desconforto, eu tenho isso e aquilo. Não, você não tem, isso é coisa da sua cabeça, porque o que você tá tomando não causa isso. Só que você tá lá tomando, às vezes, pílula, uma coisa que você não gosta. Não, mas eu tenho enjoo. Não, mas isso não é da pílula, isso é coisa sua, isso não é, sabe? Então, assim, é bem complicado isso. Eu vejo muitos médicos impondo. Eu já passei por várias situações de médicos querendo impor coisas que eu não queria, que eu não concordava. Assim, que era contra os meus princípios, sabe? Então, o que eu fazia? Beleza, tchau, vou lá e troco de médico. E assim eu fui, né? Até conseguir achar aí alguns bons que veem o ser humano de uma forma mais holística, como você falou, né? Ele não precisa ser um expert em espiritualidade, mas ele saber que que existe um campo espiritual, um campo energético, pronto, sabe? Esse médico ele já tem já está mais conectado com esse momento presente, ele já pode te passar uma orientação melhor do que aquele que simplesmente vai ignorar o que você fala, vai ignorar as suas emoções, né? A sua forma de pensar, e vai dizer, não, isso daí tá tudo bem, porque isso não tá aqui na bula, então não tem. Fora que na bula tá tudo, né? Porque a bula, por exemplo, do anticoncepcional tem 15 páginas. Eu duvido alguém aqui que tome pílula ou já tomou tenha lido as 15 páginas. Duvido. Porque se lesse, não iria tomar. É um dos medicamentos que mais tem efeitos colaterais e problemas sérios de saúde. Um dos que mais tem. E é receitado assim, ó, para mulheres desde cedo, que é uma dó, que me corta o coração. Prescrito para adolescentes que estão ali na flor da idade, se conhecendo, se desenvolvendo. E você vai lá e castra aquela menina. Né? Você vai lá e tira todo o poder dela, você tira a libido dela, você tira toda a possibilidade que ela tem de criação. Não estou falando de uma nova vida, estou falando de ideias, de projetos, de sonhos, né? Então, assim, é bem triste o que acontece. A gente precisa urgentemente se conectar com esses médicos e, acima de tudo, se conectar com a gente mesma para que a gente possa conversar de igual para esse médico e dizer, desculpa, mas eu não concordo com você, estou sentindo isso, isso e isso. Se você não sabe me ajudar, ok, muito obrigada. Entendeu? Total. Porque dizer amém só porque ele é formado e tem especialista em sei lá o quê, não dá, gente. Já passou dessa era, sabe? Deu. Cara, sim, eu fui criada muito, né, por essa cultura de tipo, os pais mandam e a criança obedece, que eu acho que vem muito daí, né? Aquela coisa de respeitar os superiores acaba indo muito para esse plano de tipo, não, você não tem que falar nada, você só tem que obedecer, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe.
E aí a gente leva essa cultura, né? Leva esse jeito de ver a vida para todo mundo que a gente entende como um superior, para professores, para médicos, para qualquer um. E a gente continua se calando, né? Diante dessas figuras que a gente entende como essas figuras autoritárias. Então, é muito importante a gente retomar esse poder. E como você falou, né? Acho legal também essa questão do poder de criação, né? A gente é uma ferramenta sagrada, o nosso corpo é sagrado e a gente tem uma capacidade de criação incrível. E como você falou, não precisa estar gerando uma vida, a gente pode estar gerando os nossos projetos, que é estar gerindo a nossa vida, né? Através desse poder de criação. E eu comecei a entrar num processo de cura muito forte com o feminino quando eu fui para o Tantra. Que eu comecei a movimentar essa energia pelo meu corpo e aquilo foi surreal para mim, foi surreal. No segundo atendimento eu caí de cama 3 dias depois, que eu fiquei 3 dias com febre, assim, de tanta rejeição com o feminino. Isso foi há mais de 2 anos atrás. Foi muito forte para mim, quando eu comecei a entrar em contato com isso, né? Naquele momento eu ainda tomava pílula e tal, então... Foi um processão para mim, realmente, esse de cura do feminino. E eu pouco sabia da minha ancestralidade, né? Mas o pouco que eu entrei em contato, assim, eu fui entendendo. E eu passei por essas questões de perda completa de libido, mas também estava no meio de um relacionamento abusivo e tinha todas essas questões de estar me abusando. Aquela coisa eu até publiquei isso hoje, acho que já estava em sintonia com o assunto da live, né? Não aceite pouco por medo de ficar sem. Tinha muito essa questão de carência, né? De se submeter e também por falta de referências. Eu não tinha referências de relacionamentos do jeito que eu acredito que são relacionamentos saudáveis. Então eu falava, deve ser assim mesmo, né? Depois de um tempo eu vejo que todo mundo é meio que assim, os casamentos são assim. Então acho que é assim, né? Tipo, é meio que infeliz mesmo. Eu não tenho referência de algo melhor que isso, então vou ficar aqui, né? Então, esse autoabuso, essa autotraição, esse autoabandono dos projetos para estar em relacionamentos, abandonar a nossa própria vida para estar com alguém. Cara, isso aí gera um monte de coisa. Eu tive crise de candidíase, eu não sabia nada disso naquela época, né? Crise de candidíase é muito isso, muito. Herpes, sempre tive herpes desde criança. Crise de herpes. Então, assim, essas coisas todas vão vindo para a superfície, e aí a gente ouve aquelas coisas, é genético. Passa um negócio aí que é genético. E hoje, com esse acesso, esse tanto de conhecimento, eu falo, gente, dá para curar tudo através dessa cura completa, mexendo na nossa alimentação, exercitando o nosso corpo, curando as nossas memórias, os nossos traumas. E claro, não é um caminho que você faz assim, resolve, que nem botar um negocinho que não resolve, a gente acha que resolve, mas tá só abafando. Não é. Vai te exigir um processo de cura que vai levar um tempo. Mas você falou, cara, quando a pessoa se compromete, às vezes na hora já faz uma diferença absurda. Só da gente se comprometer com isso, de entrar em contato com isso, não precisa estar com tudo resolvido para, né? Só de se permitir acessar isso já começa a resolver as coisas, já começa a parar de manifestar tanto sintoma e as coisas vão ficando muito mais leves. Vai envolver enfrentar dores, vai envolver enfrentar coisas de rejeição, cara, coisas dolorosas de criança, até de vidas passadas. Eu já acessei memórias de vidas passadas onde eu percebi que eu fiquei num casamento por dependência financeira, porque hoje em dia é mais tranquilo, a gente tem mais liberdade, a gente trabalha, mas em outras vidas aí, né? Tipo, a mulher, quando se divorciava, ficava abandonada, totalmente excluída da sociedade, não tinha apoio nenhum. Então, eu já acessei memórias desse tipo, eu falei, pô, não é à toa que eu tô tendo que curar esse tanto de coisa aqui. Exatamente, a gente tem muita coisa para curar, né? E ninguém tá pronto, assim. Por isso que eu faço questão de falar. Eu também tenho os meus processos, eu também, de vez em quando, apresento desequilíbrios que eu preciso me conectar, entender, acolher, compreender e ressignificar. Então, eu não sou perfeita também, mas eu acho que a gente sempre tem algo para ensinar. Qualquer mulher pode ensinar algo. A gente fala muito no sagrado feminino, né? Que a gente fala muito da mulher medicina, né? Mulher medicina é aquela mulher que reconhece as suas medicinas. Então, a sua medicina é a sua forma de cura, que pode ser qualquer coisa. Às vezes pode ser uma palavra, às vezes pode ser um canto, às vezes pode ser a sua profissão em si, às vezes pode ser, enfim, uma atitude. Qualquer coisa é medicina, né? Tudo pode ser medicina. Então, despertar essa medicina que tem dentro da gente e passar isso adiante, né? Dando o nosso melhor.
Por isso que eu faço o que eu faço, para passar essas informações, para que as mulheres tenham autonomia, né? Para que as mulheres conheçam o seu próprio corpo. Então, não dá para generalizar que o ciclo menstrual é sempre assim, não dá para generalizar que toda a origem emocional da candidíase é isso, isso e isso. Não dá para generalizar nada, porque cada mulher é única e tem a sua história dessa vida, de outras vidas, da sua ancestralidade. Então, as coisas vão aparecer para que ela possa limpar isso e para seguir em frente, né? Então, ninguém está pronto, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo junto evoluindo. E quanto mais a gente se conectar com a gente mesmo, quanto mais a gente buscar essas informações também, mais a gente vai ter capacidade de despertar essa mulher medicina e ser uma medicina na Terra, né? E ajudar o outro da forma como for, sabe? Cada pessoa tem as suas medicinas, né? Então, acho que é esse reencontro, assim, esse reencontro da gente com a gente mesma, com a nossa mulher medicina, com autonomia, com autorresponsabilidade e com esse autoconhecimento cíclico. Eu sempre falo, nós mulheres temos um autoconhecimento cíclico, porque nós somos muito cíclicas. Então, é importante que a gente compreenda essa ciclicidade, senão a gente vai achar que tem algo de errado quando a gente tá menstruada e quer ficar quieta, ou quando a gente às vezes se irrita antes da menstruação, ou enfim, a gente vai achar que tem sempre algo errado, porque a sociedade não vê isso como uma coisa positiva, né? A sociedade é linear, como você falou, é patriarcal, então a gente tem um machismo dominante, né? Uma energia masculina distorcida dominante. Então, fica muito difícil de aceitar a nossa ciclicidade. E isso é muito, muito triste, né? Muito ruim, porque isso fere muito nas mulheres, que é difícil para que a gente possa se adaptar, a gente tem que se masculinizar para se adaptar a essa sociedade. Por isso essa quantidade absurda de desarmonias de mulheres com endometriose e com SOP, porque tem que se adaptar, então você acaba distorcendo essas energias, né? Principalmente ovários policísticos, que é um excesso de energia masculina. E então, assim, tem toda essa desconexão de nós, mulheres, mas também dos homens, né? Que essa sociedade fere muitos homens também, que não podem chorar, que não podem ter emoções, que se está tendo emoção tem alguma coisa errada, né? Então, preconceito, homossexualidade, tanta coisa que tem por trás. Então, a gente está numa sociedade doente, né? Então, se você sente, né, que você não faz parte desse mundo, é porque você veio para reconstruir um mundo novo. E essa mudança começa de dentro para fora. E é isso que eu quero trazer muito para as mulheres, né? De mudar de dentro para fora. Porque daí sim, quando tem essa mudança interna e não só um discurso feminista, né? Quando você muda de dentro para fora, aí sim que vem a mudança. Então não é briga entre sexos, não é dizer que mulher é melhor que homem é melhor que mulher, que homem é tudo podre. Não é isso, não é esse o caminho. A mudança é você olhar para suas sombras, você acolher essas sombras, você modificar essas sombras, iluminá-las, melhorar e seguir em frente. E é assim que a gente vai fazendo essa transição planetária, né? Porque cada um é uma célula nesse planeta, né? Sim, se tem uma coisa que eu acho que a gente pode usar como norte, é que a cura é unificação. A cura é quando a gente pensa em união, quando a gente retoma a consciência de que nós somos todos um. Então, se a gente está vendo um discurso que cria separação, que propaga julgamento, crítica, separação, ódio, briga, isso não é cura. Isso é só mais uma distorção. Isso é só mais uma distorção que sai de um lugar e vai para o outro e que ainda está falando de um lugar de dor, que ainda está falando de um lugar de um trauma que não foi olhado, que não foi integrado. Então, a verdadeira cura é quando a gente retoma a consciência de que somos todos um. E a gente está numa sociedade onde o feminino, como a Pri falou, está reprimido em todos nós. E por que isso? Porque o feminino é que nos conecta com a espiritualidade, com a intuição, que é o que nos dá o poder de saber, de sentir, de usar nosso corpo como a bússola para saber o que está certo e o que não está certo. Então, se eu reprimo o feminino de toda uma população, eu torno essa população uma massa de manobra que não sabe mais se conectar com essa sensação de dizer o que isso aqui não está ressoando, não está batendo legal. E eu paro de ser um bicho manipulável, um cordeirinho ali num bando onde eu jogo qualquer coisa e a pessoa faz. A gente joga um negócio na TV e todo mundo usa máscara sem questionar se aquilo precisa ou não precisa. Eu jogo uma notícia, eu jogo uma pesquisa, todo mundo vai lá e faz sem questionar nada. A gente virou uma massa de manobra que não questiona as coisas. A gente só reclama.
E a gente não retoma o nosso poder nesse lugar de vitimismo, de ficar reclamando das coisas. Onde realmente a gente precisa questionar as coisas com um olhar crítico, não com um olhar de julgamento. Porque quem reclama, julga. Quem questiona tem um olhar crítico de tipo, isso aqui não tá legal. E vem pelo corpo isso, vem pelo feminino, porque é o feminino é que nos conecta com esse lugar. Então é por isso que a gente é tão manipulado para ficar desconectado. É estimulado que as mulheres briguem umas com as outras por conta de... E por que tem a posse, né, nos relacionamentos? Por que é estimulada essa questão de posse nos relacionamentos? Que é para botar a mulher uma contra a outra. Eu vou brigar com ela, porque ela vai roubar o meu marido, e não sei o quê. E aí a gente se desconecta. E a gente não se une. E esse feminino, quando se une, bicho, não tem quem pare. É um negócio poderoso. É por isso que não querem que a gente retome esses conhecimentos. É por isso que isso foi abafado. É por isso que a gente foi chamado de bruxa, foi queimado em fogueira. É por isso, porque a potência do mundo está na conexão com o feminino. E o masculino precisa de cura também, porque, como a Pri falou, está distorcido. É um masculino que está totalmente voltado a... você precisa fazer, produzir, fazer, produzir. E tá totalmente desconectado. A gente está vivendo, a gente está no momento agora justamente de quebra dessa fase pós-revolução industrial, que foca só em crescimento a qualquer custo. E a gente perdeu essa conexão com a ciclicidade. A gente hoje não... mas eu não posso viver a minha menstruação, essa fase de introspecção, porque eu tenho que estar ali todo dia no escritório de 9 às 6, e eu tenho que produzir, e eu tenho que entregar, e eu sou cobrada, e eu fico com medo de perder meu emprego, então eu não vou me permitir viver essa ciclicidade, porque eu preciso ficar ali. E não, ninguém precisa nada. Isso faz tudo parte desse sistema de manipulação que a gente gosta de chamar de Matrix, graças ao filme maravilhoso, que é uma excelente metáfora para tudo isso que acontece. E retomar o nosso poder vem muito dessa cura do feminino no planeta. E todo mundo tem essa energia, essas polaridades, yin e yang, feminino e masculino dentro de nós. E os homens também precisam passar por essa cura. Mas é importante, sim, essa união do feminino entre as mulheres e dos homens também curando o seu feminino entre os homens. Por isso que eu acho lindo quem conduz os trabalhos de círculos de homens também, porque as mulheres já estão acostumadas a se unir em círculos, a trocar, já é mais comum. Mas ainda tem pouca gente se juntando nesses círculos de homens, mas está aumentando. E eu faço questão de divulgar esses trabalhos. Já fiz lives com alguns meninos que falam sobre isso, porque eu acho lindo esse espaço de acolhimento entre os homens, para não ficar só aquela coisa de tapinha nas costas, não sei o que lá, vamos falar de mulher, de carro, de futebol, vamos tomar uma breja e vamos embora para casa. Cara, e aí, o que você está sentindo? Você se abre com seu amigo, a gente já tem essa prática, né? Desde criança, pelo menos essa parte a gente não perdeu, né? Entre nós, que é tão lindo esse acolhimento mútuo entre as mulheres. Não, com certeza. A gente ainda tem esse benefício, né, de ser aceito, ter emoções, a gente se reunir, falar o que sente, né? E os homens foram totalmente podados. Por isso que o patriarcado, ele fere a todos nós, como você falou. É justamente para que a gente seja ali marionetes manipulados pelo sistema, por essa matrix. Então, a cura, né, esse sagrado feminino, esse sagrado masculino, é o que vem resgatar esse poder da humanidade, né? Então, é necessário, todos nós, independente de gênero, de orientação sexual, não importa, como você falou, todos nós temos energia yin e yang, né? Feminina e masculina. Então, todos nós podemos olhar para essas energias, olhar para esses campos e ressignificar o que precisa ser ressignificado, porque está muito distorcido. A energia masculina, ela é maravilhosa, ela é energia de ação, de movimento, de lógica, de racionalidade. A gente precisa disso. Mas quando ela distorce, ela vira competitividade, violência, cansaço extremo, né? Porque você vive num mundo que, cara, tu só tem que, como você falou, só tem que produzir. Então, não existe o outro lado, né? Não existe o dormir, não existe o descansar, não existe se conectar, não existe o meditar. Se tu é para meditar, aí tem uma coisa errada contigo. Também tô, se tá para meditar. Graças a Deus, está mudando muito. Principalmente a pandemia veio, assim, com... trazer essa questão da meditação, por exemplo, para muitas pessoas que achavam que era balela, entendeu? E é uma conexão com o feminino, porque o feminino que conecta com a sua intuição, né? Que é o momento que você, cara, você tá ali, é você com você, é o momento que você para. Isso está muito ligado com a energia feminina também. Então, é isso, assim, eu acho que seria resgatar
esses dois campos, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino, e em todos nós, né? Para ontem, assim, como um movimento de cura planetária, assim, total. Só trocando aqui um pouco de assunto, eu não estou conseguindo ler todos os comentários, mas eu li aqui sobre alguém que falou sobre gravidez, se eu poderia dar dica e tal. Não dá tempo de eu falar aqui sobre isso. Mas aí eu vi que o Vitor comentou alguma coisa de percepção da fertilidade. Percepção da fertilidade é um método natural onde a gente reconhece através dos nossos sintomas físicos e emocionais também, mas principalmente físicos, quando a gente está fértil ou não, tá? A gente basicamente é fértil cerca de 6 dias por ciclo. Normalmente são cerca de 6 dias por mês. Então, os outros dias a gente é infértil, a gente não tem como engravidar. Então, quem quer engravidar, é bom saber quando que está fértil, justamente para caprichar nesses dias. E nos outros, a gente sabe que não vai ter como engravidar, né? E aí ela falou alguma coisa sobre se preparar para a gravidez. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas eu acho extremamente fundamental quando a gente quer engravidar se preparar sim, porque imagina, quando a gente pensa em ter um novo filho, a gente pensa, vou arrumar minha casa, vou às vezes me mudar, ou vou arrumar um quartinho. Você prepara todo aquele ambiente externo para um novo ser e você não pensa no seu ambiente interno, que é ali que vai ser a primeira casa desse bebê. Então, tem que fazer exames, tem que ver se precisa de suplementação, normalmente precisa suplementar alguma coisa, né? É importante fazer uma limpeza bem forte uterina para que esse novo ser não carregue essas memórias que você tem, ou esses traumas que você tem, crenças limitantes que você tem, como a gente estava explicando antes, a gente carrega. Então, a partir do momento que eu limpo uma crença limitante, eu não passo mais ela adiante. Então, se eu, por exemplo, sei lá, eu sempre vivo um relacionamento tóxico, mas as minhas ancestrais viveram relacionamentos tóxicos, obviamente, por vários motivos, né? Mas se eu me limpo e tiro essa crença dentro de mim, automaticamente a minha filha não vai nascer com esse tipo, ou meu filho com esse tipo de comportamento, com esse tipo de crença. Então, é fundamental a gente fazer uma limpeza física, emocional e energética no nosso corpo para se preparar para uma gravidez. E eu sempre falo, limpeza energética, todos nós temos que fazer. Tipo, todos. Porque todas nós, de alguma maneira, somos reprimidas pela sociedade. Então, não tem como existir uma mulher que não passou por nenhum tipo de abuso, enfim, né? Qualquer tipo de situação triste com um relacionamento, enfim. Tudo vai ser armazenado no útero. Eu explico bem sobre isso lá na live de memórias uterinas. E eu aconselho fazer alguns tratamentos também, tem lá na live. E um deles, já vou falar aqui, é o ritual de reconexão uterina, que é um ritual ancestral também, tá? E eu vou fazer esse ritual, eu sou uma das pessoas que conduz esse tipo de ritual. Eu e a Roberta Acha, que o Instagram dela é Saberes da Mulher. E a gente vai fazer ele online semana que vem, tá? Quinta-feira. Quem quiser saber mais, depois que acabar a live, vai lá no link da minha bio. Tem lá, ritual de reconexão uterina. Explica tudo. A gente faz essa limpeza bem profunda. Tem a vaporização do útero, que é uma técnica milenar também, que vai ser feita durante. Tem outros rituais que a gente vai fazer. São em 2 horas, das 8 às 10, na quinta-feira que vem, dia 10. Então já fica aí o convite para quem já está sentindo esse chamado de limpar esse útero e começar, de fato, um ano novo, né? Porque não adianta a gente mudar o ano no calendário. A gente tem que mudar esses comportamentos, essas crenças, que daí sim, quando a gente limpa, a gente se abre para o novo. Então, sim, limpar o útero é fundamental. Então, já fica aí o convite para quem quiser saber, depois tá lá. Tá? Eu já fiz um trabalho desse por conta própria e posso dizer, gente, que vale muito a pena, é super forte. Eu botei uma meditação que eu achei no YouTube, que era de limpeza uterina, fiz a minha vaporização, botei arruda, botei óleo essencial, preparei tudo ali e fiz uns 40 minutos, acho que no dia que eu fiz, assim, é super forte, Sim. Recomendo, é maravilhoso. Eu acho que para fechar a gente pode falar um pouquinho como isso impacta também a sexualidade, né? O quanto também toda essa manipulação para a gente perder o nosso poder distorceu a visão da sexualidade para uma coisa suja, pervertida, aí foi para uma pornografia que desmerece completamente a sexualidade. E a sexualidade, na verdade, é uma coisa sagrada. E muita gente nunca parou para pensar na sexualidade de uma forma sagrada. A pessoa vê ali como uma necessidade física, uma necessidade biológica,
ou então vê como uma coisa ainda meio, ai, não se fala sobre, muito reprimida. Trazer um pouquinho essa visão da sexualidade sagrada nessa reconexão também, né? Porque essa coisa de não se permitir sentir prazer, de se colocar em relações onde só se satisfaz a vontade do homem, e aquela vergonha que muitas mulheres têm de conhecer o próprio corpo, de se tocar, de se proporcionar prazer, ao invés de ficar criando dependência de alguma pessoa para sentir o seu próprio prazer, que é muito o caminho de cura do Tantra, né? Que eu acho lindo para quem trabalha com isso seriamente, sabendo que tem distorção nisso aí também. E é bom pegar boas indicações de quem trabalha com isso, porque é algo muito sério. O Rafa Dourado, inclusive, estava aqui na live, não sei se está ainda, é um profissional que eu indico do coração, que trabalha assim, ancorado nesse cardíaco, que é uma coisa linda de se ver. Gratidão, Rafa, pelo seu trabalho. Se tiver e se não tiver, já fica a dica de um profissional sério que trabalha com Tantra. Mas essa reconexão com o feminino também traz essa cura da sexualidade, que também foi uma forma de a gente perder o nosso poder e da gente ser manipulado, né? Exatamente. Como você falou tudo, né? A gente tem uma distorção muito grande, cultural, nessa energia sexual. E assim, gente, isso é muito antigo, tá? Isso vem desde lá da época da igreja, onde a Maria era virgem, né? E teve um filho virgem. Então, a sexualidade ela já foi reprimida desde ali. Eva é pecadora. Eva ela merece sofrer, ter dor, sangrar. Então, assim, gente, tem muitas coisas por trás que nem cabe falar aqui. Mas muita coisa mesmo. Então a gente já vem com uma crença de que sexo é distorcido, de que é pecado, de que é errado, só serve para procriar. Então, assim, tem muita coisa. Por mais que você não acredite nisso, por mais que você tenha sido criado numa família mais liberal, né? Ainda assim, é uma crença que está no nosso inconsciente coletivo. Então, ela faz parte da gente. Então, assim, tá ali, né? Então, é bem complicado isso. A gente precisa urgente significar isso também, porque a energia sexual... Eu fiz uma live também sobre isso, só que não tá no meu GTV. Tá com... Eu vou marcar depois o Instagram da Pri, minha xará, uma amigona minha. Quem sou eu, Pri? Ela tava aqui na live, acho que ela já deve ter saído. Tá gravidona, ela é maravilhosa. Então, a gente fez uma energia sobre sexualidade e espiritualidade. E aí lá a gente fala muito sobre isso. É 1 hora de live que eu falo justamente sobre essa distorção da energia sexual, e que a energia sexual ela não é o sexo. Sexo faz parte da energia sexual. A energia sexual ela é a energia vital. É ela que nos dá vitalidade, que nos dá força, vontade de viver. É através dela que a gente manifesta os nossos sonhos, a nossa vida. Então, é uma distorção muito grande. Você trabalha sua energia sexual sozinho. O Tantra mostra isso. Pelo menos assim. Claro, tem várias linhas de Tantra também. Tem aquele Tantra que você faz massagem do parceiro. Tem vários, né? Mas, por exemplo, tem muitas linhas do Tantra que você faz a sua conexão, né? Com técnicas de meditação e até mesmo de exercícios pélvicos. Para que você desperte a Kundalini, né? Essa energia que está na base da sua coluna, essa serpente, para que ela suba. Então, você desperta essa energia sexual para que você possa, de fato, despertar para a vida. Assim, é algo muito forte. Dançando, né, Pri? Dançando já faz isso. Bota uma dança ali, já desperta a Kundalini e a gente já canaliza essa energia despertada para a manifestação dos nossos sonhos, para a criação dos nossos projetos. Perfeito. Às vezes são coisas super simples. As pessoas pensam, como é que eu vou despertar a Kundalini? Ou como é que eu vou me conectar com você? Ou eu só vou conseguir conectar com energia sexual quando encontrar um parceiro ideal. Não! De maneira alguma. Você pode agora colocar uma música. Eu tenho uma playlist no Spotify que se chama Sagrado Feminino. Tá lá no meu link da minha bio, tem lá o link direto pra playlist. E lá tem algumas músicas que até esses dias eu postei que eu tava dançando, rebolando, né, mexendo o quadril. E como isso é importante pra gente despertar a Kundalini. A gente mexe o nosso quadril, a gente traz energia para aquele local, claro, de maneira consciente, claro, né? Então a gente tá ali, tipo, trazendo essa intenção mesmo de despertar essa Kundalini. Pompoarismo, aqui alguém falou também, sim, para ter consciência de toda essa parte. Claro, né? O pompoarismo também foi muito distorcido, mas quando você tem um bom profissional, tem a Vagina Sem Neura, tá? Que eu indico, a Ana, ela é maravilhosa, eu já fiz curso dela de pompoarismo, é excelente. E justamente também a gente consegue despertar e ter noção dessa energia sexual quando a gente trabalha com o pompoarismo, mas o pompoarismo ele também é uma questão física, tá? Então, por exemplo, da mesma maneira que você vai para academia ou faz um exercício físico para ficar com os músculos fortes, é necessário que a gente faça pompoarismo para
trabalhar a musculatura pélvica que sustenta os nossos órgãos internos e para que a gente depois não caia bexiga ou não espirre e saia xixi. Então, todas essas coisas não é para acontecer. Aquele flato vaginal, sabe? Aquela coisa chata que sai um barulhinho lá, aquilo não é para acontecer. É porque a musculatura tá frouxa de alguma maneira. Então, assim, o pompoarismo vai ajudar muito nisso também, parte física e dessa parte energética também. Então, tem várias formas, né, da gente se conectar. Eu não sei se não vai cair agora, Flor. Como é que tá aí o tempo? Não tem mais. Liberou para todo mundo agora, amada. Não tem mais. Maravilhoso. 2020, ó. Os horários dobrados, maravilhoso. Eu vi que alguém em algum momento perguntou da minha tatuagem, não é à toa, né? Já conectou aqui. É a Isis, tá? Que é Isis. A deusa da fertilidade, do amor, Exato. da magia. É um arquétipo lá do Egito, maravilhosa. Tem um post do dia que eu fiz a tatuagem explicando um pouquinho sobre Isis, quem quiser saber mais. Mas faz parte dessa minha cura do feminino, inclusive, essa tatuagem super forte, né? Da minha reconexão com o Egito, das minhas vidas lá no Egito, de toda essa questão de cura. Essa tatuagem veio muito forte, o chamado de fazer ela bem estampada, que Isis está comigo, sempre esteve, somos ela, né? Somos todos um. Ai, a Isis é maravilhosa, eu trago ela nas rodas de Sagrado Feminino também. Ela vem no arquétipo, junto com o arquétipo da mãe também, na fase ovulatória, né? Porque ela que representa a fertilidade, né? A vida. Ela é muito poderosa, né? Muito essa coisa da beleza, né? Da expressão, desse poder de manifestação. É muito Isis. Então, eu trago também, é um dos arquétipos que eu falo na roda, né? Que é bem forte. Amo isso também. Então, se você pudesse dar uma dica, Pri, vamos lá, pra gente encerrar. Para quem ainda tá muito assim, ai meu Deus, como é que eu começo? Falaram tanta coisa, socorro, não sei o que eu faço. O que a pessoa como que ela pode começar esse caminho de reconexão com o feminino, assim? Olha, então, eu acho que não tem, né, obviamente, né, um caminho certo a ser seguido. Cada pessoa, acho que tem que sentir no coração, acima de tudo, que faz mais sentido para si. Eu diria para todas as mulheres que estão em idade fértil, tá? Independente se tem alguma desarmonia no corpo ou não, de SOP, endometriose, que comecem a olhar para isso, para ontem, e tipo, se permitam se conectar com o seu ciclo. Porque ele é o seu poder, assim, de verdade. Se permitam sentir essa ciclicidade, essa troca de hormônios, de arquétipos, de fases, que está muito conectado com a lua. Se permita. Se você está em idade fértil, você pode menstruar, se permita. Eu tenho no meu IGTV alguns vídeos, tem sobre Sagrado Feminino, tem sobre cada fase menstrual, tem também sobre absorventes, enfim, eu tenho alguns vídeos lá, dê uma olhada. Tá lá de forma gratuita, é só lá se conectar. Tem meu canal Telegram também, para quem quiser. Lá tem livros, tá? E aí tem livros em PDF gratuitos. Tem livro que ensina a ficar natural, sem hormônios. Então, fala sobre a percepção da fertilidade. Tem livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é maravilhoso para eles se conectar com o feminino. Tem o livro Seu Sangue é Ouro, que também é maravilhoso. Olha, viu? Seu Sangue é Ouro. Tem um outro também da Lua, não lembro qual da Lua que eu coloquei lá, porque eu tenho alguns que fala sobre como a Lua influencia a todos nós, mas principalmente a nós mulheres. Então, assim, todas essas informações, tá? Seja ali no meu canal que tem, ou seja com outras mulheres que compartilham isso também, tudo isso vai ajudar a se conectar com o feminino. Tudo isso. E aí faça o que for sentido, o que fizer sentido naquele momento, para você, porque não tem um caminho único, né? Então tem mulher que vai se conectar através, por exemplo, do ciclo menstrual. Por exemplo, eu me conectei muito com o meu ciclo menstrual para saber quando eu estava fértil, porque eu não queria engravidar. Então eu me conectei muito com isso. E a partir daí eu comecei a perceber os meus arquétipos, a perceber como a minha intuição ficava mais aflorada na menstruação, como eu tinha sonhos de coisas que iam acontecer e aconteciam, ou que estavam acontecendo que eu não sabia. E aí eu ligava pra pessoa, olha, vi isso, isso, isso. Então, tá acontecendo isso, isso. Eu falei, caraca. Então, assim, você começa a ter acesso a um mundo que você achava que não existia, mas existe. Então, é um mundo mágico mesmo, sabe? Aquela coisa sobrenatural, assim. Então, tem muito poder nisso. Então, pra quem tá em idade fértil,
se permita que você vai ver como vai valer a pena. E aí, se precisar, para que tenha alguma desarmonia, obviamente, vai atrás de um profissional, de vários profissionais que te ajudem a regular isso, né? Tratar isso de maneira eficiente, mas sempre se conectando com o seu feminino. Existem várias maneiras, meditações, livros, informações, rodas, vivências, retiros, né? Então, assim, siga seu coração acima de tudo. Eu falo, siga seu coração. Sim, Não sou eu que procurem vou dizer. conhecimentos, né? Eu acho que assim, que vão de encontro ao que a maioria das pessoas fala. Eu acho que isso é uma boa dica também, né? Busquem conhecimentos alternativos. Se todo médico que você vai e fala para você tomar uma pílula, você não acha que isso é estranho? Que todo mundo fala a mesma coisa? Procure questionar, sabe? Procure se reconectar com isso dentro de você e busque alguma coisa que fale o contrário. Porque daí você tendo duas opiniões contrárias, você sente no seu coração qual é o seu caminho, pesquisando, obtendo conhecimento e vendo o que faz sentido para você. E não simplesmente assumindo uma única coisa como aquilo é a verdade, é aquilo que é feito e ponto, né? Vai e busque conhecimentos alternativos. Veja as pessoas que pensam de forma diferente para você tomar a sua decisão com base no que faz sentido para você. E vai passar por esses processos de cura invariavelmente, de acessar essas memórias, de liberar essas memórias, liberar dores, curar questões de carência, de rejeição. Então, busquem os apoios de vocês, quem vocês sentirem no coração. Eu gosto muito de constelação familiar também, para mexer nessa questão da ancestralidade. Acho fantástico. Então, assim, os métodos, gente, são infinitos. E eu sempre falo que é o que menos importa. O que mais importa é você sentir no seu coração que é aquela pessoa com quem você quer trabalhar. Porque o método, todos vão levar para o mesmo lugar. Você se reconectar com você. Então, é o que ressoa com o seu coração e a confiança que você sente, a conexão que você sente com a pessoa que você vai trabalhar é o que mais importa. Porque a cura vem de um lugar de muita simplicidade. Se você tem conexão com aquela pessoa e você sente que a vibração dela é uma vibração de amor, que vai sustentar vai te apoiar ali no teu processo para você se permitir acessar o que você precisa acessar, isso é o que mais vale. Não é tanto a técnica, não é a quantidade de certificados que a pessoa tem, é o que você sente. E aí a gente já vai para essa conexão com o feminino, porque para você acessar o que você sente, você precisa acessar o seu feminino. Exato. Então é isso. É, perfeito. Acho que é exatamente isso. E sempre questione-se, né? Duvidar das informações, se questionar. Eu sou uma eterna questionadora, vocês não têm noção. Eu questiono tudo, assim. Então, eu acho que é justamente isso que vai fazer com que a gente aprenda, né? Então, questione, inclusive, o que eu tô falando, o que a Mai tá falando, sabe? E questione dentro de você, sabe? Dentro de você mesma. Porque, no final das contas, gente, a resposta tá dentro da gente. Aqui, as terapias, as conexões, enfim, tudo vem para ajudar, para facilitar. Mas a resposta tá dentro da gente. Né? Quando eu mesmo tô com muita certeza a respeito de alguma coisa, eu já começo a me questionar. Eu falo, tô com muita certeza nesse negócio aqui, tá estranho esse negócio. Eu acho que meu ego tá aqui no meio do caminho, querendo tá certo. Deixa eu me questionar um pouquinho aqui, peraí. Sim, sim. Eu acho que é esse, né? Eu acho que é esse caminho, né? Não dizer amém para tudo, para todos, né? E sempre se escutar, né? Escutar seu coração. Porque é isso o verdadeiro encontro com o seu feminino, né? Com o seu sagrado feminino. Total. Ai, que maravilhoso esse encerramento. Gratidão, Pri. Daqui a pouco estou de volta aí no Sul. Quero te dar um abraço pessoalmente. Sim, com certeza. Espero que a gente consiga se encontrar algum dia aí em Floripa, que combinar as agendas. Gratidão demais por ter compartilhado o seu conhecimento, o seu tempo e o seu amor aqui com esse compartilhamento. Imagina, eu que agradeço aqui de verdade o convite. Com certeza em breve vamos estar ao vivo, nos abraçando, né? Mas enquanto isso, a gente segue aqui na missão. E conte comigo, contem comigo também, porque vocês precisarem, só me mandar mensagem, enfim. Estamos juntos, estamos todos juntos aí nessa caminhada, pode ter certeza. Todos temos aí nossa medicina para oferecer. Então, gratidão. Com certeza. Gratidão a todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que participou. Sim. A live vai ficar gravada no IGTV. Então é isso. Se tiverem dúvidas, quiserem saber coisas mais específicas, quiserem saber do meu trabalho com os atendimentos de cura, do trabalho da Pri com o Sagrado Feminino, com a yoga, entrem em contato com a gente, tá? Beijos e uma linda noite para todos vocês. Gratidão, amada. Tchau, gratidão, gente. Gratidão.